Muito bem, amigos. Eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrir a Bíblia de vocês no livro de Jonas. Muito bem. Eu tenho feito desde o início de 2021 uma série de sermões sobre os profetas menores. Alguns de vocês pegaram todos os sermões da série. Alguns de vocês talvez estão pegando pela primeira vez. Mas esses livros dos profetas menores são os mais desconhecidos de toda a Bíblia. Eles têm alguns livros desses que algumas pessoas nem lembram que tem na Bíblia. Por exemplo, o livro de Sofonias, livro de Naum. Qual que é a mensagem de Obadias? Apesar que Obadias eu já preguei aqui, né? Então, são livros bastante desconhecidos. Por que eles são tão desconhecidos assim? Se são mensagens tão importantes, tão profundas. E hoje eu trago aqui, talvez o livro mais conhecido da Bíblia, dos profetas menores, mas ao mesmo tempo mais desconhecido. E eu vou explicar o porquê. Completem essa frase para mim. Não vale responder quem esteve lá na Feliz no final do ano passado. Batatinha, quando nasce... Como? Se esparrama pelo chão. Ok. Desde criança eu aprendi assim. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Quando eu cheguei na idade aí de uns 30 anos, já quase no final de carreira, eu fui descobrir que eu aprendi errado essa frase. A frase não é batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Sabe como é a frase? Batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. Para mim foi uma tristeza tão grande saber que a vida toda eu aprendi errado uma frase. E até quando a gente vê, não faz sentido, né? Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Mas o que o texto está dizendo lá é: batatinha, quando nasce, espalha ramas, né? Raízes pelo chão. É isso que o ditado diz. E eu digo para vocês que uma das maiores crises existenciais que eu tive com relação à Bíblia é quando eu descobri que desde criança, eu sou adventista de berço, desde criança eu aprendi a história de Jonas errado. Desde criança eu aprendi que Jonas era um homem medroso, um pastor covarde, que Deus mandou ele pregar numa cidade, ele teve medo e ele não foi pregar. E por isso ele fugiu. Eu estava no 4º ano da faculdade e eu estava lendo o livro de Jonas. E quando eu entendi o motivo pelo qual Jonas fugiu, eu digo com toda certeza para vocês que foi o momento que eu mais me emocionei lendo a Bíblia, em toda a minha vida. Eu lembro que eu chorei naquele dia lendo a Bíblia, quando eu entendi o motivo pelo qual Jonas fugiu. E o título que eu trouxe do sermão de hoje, o título do sermão de hoje é O Senhor Não Muda. E eu acredito que ele representa a essência da mensagem de Jonas. O esboço do sermão aqui é o seguinte. Eu faço uma introdução, onde eu menciono aqui um pouquinho sobre o autor, data, contexto histórico e a mensagem central do livro. E aí na segunda parte eu trago vários itens, como era a cidade de Nínive, como era o povo de Nínive e etc. Ok? São esses itens ali. Até que chega no clímax do livro, que é o real motivo da fuga de Jonas. E eu vou falar aqui sobre o conhecimento e o desconhecimento. E então eu trago na conclusão uma certeza e uma dúvida. Vocês sabem que o livro de Jonas é um dos 2 únicos livros da Bíblia que terminam com uma pergunta? Somente Jonas e o outro livro é o livro de Naum, que termina com uma pergunta. Então, eu vou terminar o sermão de hoje com uma pergunta, com uma dúvida. Muito bem, então você já está com a sua Bíblia aberta, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também.
Ok. Muito bem. Então, com relação ao autor do livro, nós entendemos que o autor seja o próprio Jonas, e o significado do nome de Jonas, você sabe o que significa Jonas? Jonas, na verdade, é do hebraico Yona, significa pomba. O nome dele é pomba. Algumas pessoas até questionam se realmente era o nome dele, pomba, se não era um apelido. Porque no tempo do Antigo Testamento, pomba era considerado um animal sem entendimento. Era como se fosse um burro. Nos dias de hoje, né? A gente fala que burro é um animal sem entendimento. E pomba era considerado um animal sem entendimento. A gente vê isso lá no livro de Oséias, se não me engano, capítulo 7, verso 11, que diz que o povo de Israel era como uma pomba sem entendimento. E era isso. Jonas era chamado de pomba, era o nome ou talvez o apelido dele. Nós sabemos que ele era filho de um homem chamado de Amitai. Não temos muitas informações além dessa, mas sabemos que ele era filho de um homem chamado de Amitai. Nós sabemos que... Bem-vindos, tudo bem? Bom dia, bom dia. Nós sabemos que ele era também da cidade de Gat-Efer, ok? E com relação à data, deixa eu só fazer uma pequena configuraçãozinha aqui para eu conseguir enxergar melhor, que está muito... Agora eu acho que vai ficar melhor. Aí, ok. Com relação à data em que o livro foi escrito, isso é importante. Nós vemos, através do livro de 2 Reis, que Jonas ele foi um profeta durante o reinado de Jeroboão II. E nós sabemos que o rei Jeroboão II, ele reinou entre os anos 793 e o ano 753. Então, Jonas ele viveu em algum período entre esses anos ali. E qual que é o contexto histórico do livro de Jonas, que nos interessa para entender o livro de Jonas? O contexto histórico mais importante aqui é o seguinte: quem era os Estados Unidos da época de Jonas era a Assíria. Era o país mais poderoso do mundo. Não tinha nenhum país que se comparasse à Assíria. Na verdade, a Assíria era muito mais poderosa do que os próprios Estados Unidos. Okay? Então, a Assíria mandava e desmandava no mundo. Todos os países tinham que servir à Assíria. E se não servissem, se não pagassem impostos para a Síria, eles iam lá e destruir e pronto. Simples assim. Então, a Assíria era o grande império mundial. E qual é a mensagem central de Jonas? Se você esquecer de tudo que eu falei, pode esquecer. Mas lembre da mensagem central. Qual é? Não importa quão longe nós temos ido, Deus está sempre disposto a nos perdoar e nos receber de volta. Essa é a essência da mensagem de Jonas. Não importa quão longe. E eu vou tentar trazer isso aqui na mensagem de hoje. Ok? Vamos lá então na segunda parte da mensagem, que é o desenvolvimento. Vamos ver se... Leonir, não sei se você consegue me ajudar aqui, mas ele não está mais funcionando. Se não dá, não tem problema. Eu vou passando aqui no computador, mas ajuda se der. Como era a cidade de Nínive? Olha lá, aqui eu trago um mapa para vocês conseguirem se localizar. Lá embaixo, naquela estrelinha amarela, está Israel, que era onde Jonas morava. E a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, ficava lá em cima, naquela terra chamada de Mesopotâmia. Vale lembrar que a terra da Mesopotâmia é aquela terra que fica entre os dois rios. Nós vemos lá o rio Eufrates embaixo e lá em cima o rio Tigre. E lembrando que a palavra Mesopotâmia é terra entre rios. Meso, meio, potamos, rio. Então, Mesopotâmia, terra que fica entre aqueles dois rios grandes, e as maiores civilizações da antiguidade, elas surgiram ali na Mesopotâmia. A Assíria, Babilônia, Medo-Persa, etc. Tudo ali naquela região, ok?
A cidade de Nínive ficava lá no norte da região da Mesopotâmia, ficava bem colado ao rio Tigre. Ok? A cidade de Nínive, quando Jonas era profeta, ainda não era a capital oficial, mas era a cidade mais importante. A capital oficial se chamava de Assur, mas Nínive já era a cidade mais importante. Não sei se dá para comparar no Brasil, mas mais ou menos assim. A capital é Brasília, mas a cidade economicamente mais importante do Brasil é São Paulo, economicamente falando. Okay? Não dá para fazer uma comparação perfeita, mas é mais ou menos isso. Nínive era, sem dúvida, a cidade mais importante. E os arqueólogos conseguiram descobrir um mapa da cidade de Nínive, e é uma coisa fantástica. A cidade de Nínive era como se fosse assim, um condomínio de luxo. Lá na cidade de Portão, eu moro em Portão, né? Estão construindo um condomínio assim que eu nunca vi coisa igual. Até uma praia artificial tem dentro do condomínio. Né? A cidade de Nínive era um condomínio de luxo. Olha só. Deu certo, Leoniro? Não. O laser também não está funcionando? Tá, tudo bem, não tem problema. Então é o seguinte, ó, deixa eu ver se o mouse passa lá. Não, mas está tudo bem. Então é o seguinte, ó. Vocês conseguem ver a cidade que ela tem muros. Ela é toda murada, tá? Toda murada. E os muros da cidade não são murinhos finos como as nossas paredes. Eram muros que os carros poderiam passar em cima, casas poderiam ser construídas em cima. Então era pelo menos essa largura, um pouco mais do que essa largura dessa igreja, cada muro da cidade. Os muros eram muito altos e você pode notar aqui que tem 15 desses pontinhos aqui que são guaritas militares, onde ficava um soldado lá, provavelmente com arco e flecha, para proteger a cidade. Okay? A cidade tinha 2 grandes portais, um ali e outro lá em cima. Além disso, a cidade, olha só que coisa incrível, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é o rio Tigre, ó. Aqui passa o rio Tigre. E um dos reis da Assíria, chamado de Senaqueribe, ele fez uma obra magnífica. Ele fez com que o rio, ele desviou o rio, e ele fez com que o rio passasse pelo meio da cidade, como vocês podem ver lá no meio da cidade, e ele também cercasse toda a cidade. E nós estamos falando de uma obra pública que foi feita aí há 2.800 anos atrás. Não tinha retroescavadeira, né? Não tinha aquelas ferramentas, era no braço mesmo. E ele desviou o rio para que ele passasse no meio da cidade e cercasse toda a cidade. Fazendo com que, além de ficar uma cidade muito bonita, muito boa de se morar, também era uma fortaleza. Porque para um exército inimigo poder invadir a cidade, tinha que passar por um rio, depois se deparava com um muro largo, com 15 guaritas militares. Então Nínive era uma cidade linda e uma cidade indestrutível. Indestrutível. Aí está uma projeção gráfica de como mais ou menos era a fachada do condomínio. Né? Um laguinho na frente, né? Os muros altos, os castelos, dois portais grandes. Né? Mas mais importante do que como era a cidade de Nínive, como eram os moradores. Olha só, a cidade de Nínive, a Bíblia diz que era uma cidade sanguinária. Claro, se fala que a cidade é sanguinária, significa que os moradores eram sanguinários. Também é dito, em Sofonias, diz que Nínive era uma cidade alegre e autoconfiante, que dizia consigo mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. E aqui vendo um pouquinho mais sobre como era o povo de Nínive. E aqui começam algumas partes que são um pouquinho pesadas, ok? Porque eu vou trazer aqui relatos históricos a partir de descobertas arqueológicas e pode soar um pouco pesado para nós, mas eu digo assim, ó, se a gente não entender o contexto histórico, a gente não entende o texto, a gente não entende a profundidade da mensagem, ok? Eu trago aqui um historiador e pastor adventista,
chamado Zdravko Stefanovic, ele disse o seguinte: os assírios eram famosos por seu uso brutal de poder e crueldade sem fim. Um rei assírio, por exemplo, orgulhava-se de ter coberto a muralha da cidade com pele humana. Ele também se gabava de ter erguido uma pirâmide de cabeças humanas na frente de uma cidade inimiga. Achados arqueológicos retratam corpos empalados em estacas e soldados arrastando prisioneiros de guerra por meio de argolas no nariz. E ele está falando aqui com base, não é base no que diz que me diz, são de achados arqueológicos, a história contada por ela mesma, por estátuas que foram encontradas. Por exemplo, aqui tem essa estátua do rei Assur-nassir-pal II, que possivelmente tenha sido o rei da Síria no tempo de Jonas. Não podemos dizer isso com absoluta certeza, mas é bem possível que o rei Assur-nassir-pal II seja o rei no tempo de Jonas. Aí está uma estátua dele, e foi encontrado uma estela de Assur-nassir-pal. O que é uma estela? Estela é uma placa comemorativa que era colocado quando fazia inauguração de obra pública. É igual hoje, vai inaugurar lá o ginásio municipal da cidade. O ginásio municipal. Aí vão lá, a prefeitura coloca uma placa que foi feito no ano tal, pelo prefeito tal e tal. Mas naquele tempo as placas eram grandes, né? Essa placa, essa estela, ela tinha mais ou menos aí 2 metros de altura, um pouco maior do que eu, e ela tem ali a imagem do rei Assur-nassir-pal II, tá? Ali é a representação dele, e toda ela está escrita, por volta da imagem do rei, ela está toda escrita. A escrita dos assírios eram assim, ó. Era a escrita chamada de cuneiforme. Era um palitinho, né, em forma de triângulo, e eles faziam vários símbolos. E eles pegavam a argila seca, a argila fresca, né? Daí eles escreviam, depois pegavam aquela argila fresca, colocavam no forno, e aquilo endurecia como uma pedra, e dura até hoje, né? Já faz aí 3.000 anos e nós temos o original, está lá no Museu Britânico de Londres, está lá. O que o rei mandou escrever está lá até os dias de hoje. E muito bem preservado, inclusive. E aí está então a estela, e ali ele começa falando sobre ele mesmo, sobre a grandeza do seu reinado. Assim, ó, dessa forma, assim que ele começa falando dele mesmo, olha só como ele era humilde. Eu esqueci de mencionar, essa estela era por causa da inauguração do palácio que ele construiu, tá? O palácio dele, só para vocês terem uma ideia, era assim, ó, essa igreja aqui cheia, talvez cabe umas 40, 50 pessoas, no máximo, né, digamos assim. No palácio do Assur-nassir-pal, no dia da inauguração, tinha 70.000 pessoas. 70.000 pessoas dentro do palácio. E essa festa de inauguração durou 10 dias. Então, assim, era um palácio enorme, enorme, enorme de grande. E ele fez uma placa bem bonita para dizer, eu que construí isso, eu sou o bom, eu sou o cara. E ele escreveu com essas palavras, ó, este é o palácio de Assur-nassir-pal, o sumo sacerdote de Assur, que era um dos deuses dele, o escolhido, o favorito de Dagon, que era um outro rei em formato de peixe, um outro deus, perdão. Dagon era um deus em formato de peixe, o rei Assur-nassir-pal adorava esse rei Dagon. O legítimo rei, eu sou o rei do mundo, eu sou o rei da Síria, eu sou o grande rei, e aí vai. Ele vai um trecho enorme falando dele. Eu sou o cara, eu sou o bom, né? Um pouco semelhante aos políticos dos nossos dias, né? E depois ele começa a falar sobre conquistas militares que ele teve. Eu guerreei contra a cidade tal, eu guerreei contra a cidade tal e ganhei, eu lutei contra a cidade tal e ganhei. Só que ele começa a dar detalhes das suas vitórias, detalhes chocantes das coisas que ele fazia. Olha só. Eu construí uma coluna contra a cidade deles.
Arranquei a pele de todos os chefes que se revoltaram contra mim e cobri a coluna com a pele deles. Emparedei alguns dentro da coluna. Empalhei alguns em estacas ao redor da coluna. Cortei os braços e pernas dos oficiais que se rebelaram. Queimei muitos cativos. Cortei o nariz, as orelhas e os dedos de alguns. Furei os olhos de muitos. Fiz uma coluna de cabeças e pendurei algumas cabeças nos troncos das árvores ao redor da cidade. Queimei no fogo seus jovens e servos. Capturei 20 homens vivos e os emparedei nas paredes do palácio. Concretou os homens vivos. Comece a entender o mundo de Jonas. Comece a entrar no mundo de Jonas, para você sentir na pele o que Jonas passou. Aqui tem um outro achado arqueológico, que é uma representação do rei Assurbanipal jantando com a sua esposa. Não confunda com o Assurnasirpal, é o Assurbanipal. Ele está ali jantando com a sua esposa. Você consegue ver onde é que está o rei ali? Alguém consegue ver mais ou menos? Isso aí, tem uma flechinha lá para ajudar. Lá está o rei jantando, está lá, bem bom, com a perna esticada, numa poltrona, leito, né? Ali na frente tem a esposa dele, né? Claro, num nível abaixo do rei, né? E aí, então, nós vemos a figura de 5 servos vindo, provavelmente ele servia comida para eles, né? Atrás da poltrona dele também tem 2 servos ali, ou 2 servas, abanando eles, né? Uma cena bonita, né? O rei jantando com a sua esposa, romântico e tal. Que bacana, né? Legal. Até coloquei um coraçãozinho lá. Só que tem um detalhe que passa despercebido aos olhos de quem olha rápido. E se eu não falar para vocês talvez nunca iam conseguir notar. Até porque está meio escuro ali, não dá para ver muito bem. Mas lá, onde está circulado, está pendurada uma cabeça, e o rei descreve de quem que é. É a cabeça do rei Teumã, da cidade de Elão. E vocês podem notar que a cabeça daquele rei está pendurada direto na visão do Assurbanipal. Ele está comendo e ele está vendo a cabeça do rei. Os historiadores dizem que o rei Assurbanipal apreciava assistir sessões de tortura dos seus inimigos enquanto fazia suas refeições. Esse era o mundo de Jonas. Os assírios eram extremamente cruéis. No ano de 2020 eu preguei aqui sobre 2 Reis capítulo 18 e 19, e eu mostrei isso daqui para vocês, mas eu lembro que era um dia bem chuvoso, então poucas pessoas estiveram presentes, então eu relembro aqui. Essa sala está lá no Museu Britânico de Londres, e vocês podem ver que nas paredes são, digamos assim, são pinturas em alto relevo, que os assírios eles não pintavam com tinta, né? Eles pegavam um martelinho e digamos assim, um ferro, e eles iam esculpindo a parede. Isso aqui estava lá no castelo de Senaqueribe, lá na Assíria, e eles tiraram a parede e levaram para o Museu Britânico de Londres. O que está desenhado nessa parede? Está desenhada a conquista do rei Senaqueribe, quando ele conquistou a cidade judaica de Laquis. O rei Senaqueribe foi lá com seu exército e ele destruiu uma cidade dos judeus chamada de Laquis. Essa história está contada em 2 Reis, capítulo 18 e 19. Uma história dramática. E nesses desenhos, ele representa um pouquinho como é que foi aquela batalha contra a cidade dos judeus. Olha lá, ali vocês conseguem identificar a imagem. Vocês estão conseguindo ver o que está ali? Só para me certificar se dá para entender. Vocês estão vendo ali 2 homens com arco e flecha na mão?
arco e flecha, sim. O próximo, aí nós vemos 2 homens com escudo numa mão, lança na outra, são soldados assírios indo para a cidade de Laquis. E mais para frente, num dos desenhos, tem essa imagem aqui. O que está acontecendo lá? Nós vemos um trono, aqui, nós temos um trono, sentado no trono está o rei Senaqueribe. Aqui atrás nós temos 2 servas fazendo, abanando ali o rei. Aqui nós temos um homem judeu sendo trazido por 3 soldados assírios. Os soldados assírios são aqueles que levam um chapéuzinho triangular. Eles estão lá, 3 soldados assírios, levando um homem judeu diante do trono de Senaqueribe. Como é que nós sabemos que é um homem judeu? Lá em cima tem uma inscrição, está escrito lá um textinho, e lá diz que eram judeus da cidade de Laquis, sendo trazidos diante de Senaqueribe. Só que o que é terrível aqui é o seguinte, nós vemos que atrás daquele homem judeu, tem alguns homens judeus fazendo o quê? O que eles estão fazendo ali? Eles estão de joelhos, clamando, provavelmente clamando por misericórdia. Estavam desesperados. Por quê? Porque diante do rei, olha só o que estava acontecendo com os homens judeus. Conseguem identificar lá? Deixa eu pegar essa caneta aqui, pelo menos eu chego um pouquinho mais perto. Aqui nós temos um soldado assírio, lá em cima, pode ver o chapéuzinho. Aqui nós temos um homem judeu, e o soldado da Síria ele está com um cutelo, que é uma faca, e ele está decapitando um homem judeu. Aqui está. E aqui a imagem se perdeu com o tempo, mas aqui nós vemos lá um outro homem assírio, e aqui um outro homem judeu, que está sendo decapitado, diante do rei. E nessa outra representação, ela é ainda mais cruel. Nós temos aqui soldados assírios. Aqui soldados assírios. Pode ver lá em cima também. E aqui tem 2 homens judeus. Vocês têm ideia do que está acontecendo aqui? Estava acontecendo aquilo que o rei assírio falou que ele fazia. Eles estavam arrancando a pele dos homens judeus. Arrancando a pele. Aqui nós vemos até detalhes. Os assírios eles eram tão bons de representar que eles faziam até detalhes aqui. Você pode ver assim como se fosse o osso, nervos. Eles estavam arrancando a pele de 2 homens judeus. Mas o que é pior não é nem isso. Vocês estão vendo aqui, ó? Nós temos ali crianças, provavelmente filhas desses homens que estão sendo torturados aqui. As crianças estão assistindo aquilo. Meus amigos, quando a gente vê no Antigo Testamento um Deus furioso, não era por qualquer coisa. Às vezes a gente lê o Antigo Testamento, nossa, mas por que Deus vai destruir um povo? Por que Deus mandou lá um povo ir lá invadir o outro e destruir? Por que Deus está tão bravo com as nações? Nós vemos um Deus furioso contra esse tipo de coisa. E aqui, a última imagem, nós vemos os homens assírios colocando 3 homens judeus empalados em estacas. O empalamento era o método mais comum de tortura dos assírios. E era a forma de tortura mais cruel, porque a morte era lenta. Eles faziam um sistema em que a estaca atravessasse o corpo humano de uma forma que não pegasse os órgãos vitais, e eles colocavam carvão para estancar o sangue. Então a pessoa ela morria agonizando e levava horas para morrer. Se fosse nos termos atuais, a Síria cometeu crimes contra a humanidade. E entendendo isso, entendendo quem eram os assírios, a gente entende melhor muitos livros do Antigo Testamento. Você vai ver muitas batalhas do povo de Deus contra os assírios. Porque, como eu falei, porque Deus é um Deus que se importa. Não é um Deus que vê lá os seres humanos se matando à torta e direita e Deus está lá
Nós vemos um Deus que entra na história. Ele interfere na história quando vê que o ser humano está perdendo o controle. Quem conhece um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, quem sabe lá o que os nazistas fizeram com os judeus, campos de concentração, câmaras de gás, podem ter certeza que aquilo não foi nem 10% do que os assírios faziam na antiguidade. E é nesse contexto que Deus diz: Jonas, vai lá em Nínive. Vai lá na cidade, na capital, na cidade mais importante. E avisa lá que dentro de 40 dias a cidade vai ser destruída. Qual que seria a sua reação? Se fosse para mim como pastor, você está sendo transferido agora para a Síria, você vai trabalhar em Nínive, e você vai avisar que dentro de 40 dias Deus vai destruir aquela cidade. Qual seria a sua reação? Abra sua Bíblia então, Jonas capítulo 1, versos 1 a 3. Se precisar, você pode acompanhar na tela também. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas olha aqui a ironia do texto. Jonas se dispôs, eis-me aqui, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E quando fala longe, é longe. Quer ver? Olha só. Jonas estava ali, naquele pontinho vermelho aqui, cidade de Jope. Ele era para ir lá, para Nínive, que dava mais ou menos uns 500 quilômetros para cima. Mas ele pegou um navio e ele foi para lá. Lá ficava a cidade de Tarsis, uma distância de 2.500 quilômetros. Então ele foi para longe mesmo. Naquele tempo, assim, muitos tinham um conceito de que a divindade ela tinha domínio sobre um território. Então, se fosse para outro território, lá ela não teria domínio. Provavelmente Jonas era influenciado por esse pensamento. Se ele fosse para outro país, bem longe, o Senhor, né, o Deus de Israel, não iria encontrá-lo. Mas nós sabemos que em algum ponto aqui, no meio do mar Mediterrâneo, que é um dos mares mais perigosos para se navegar, o mar Mediterrâneo, em algum lugar ali, Jonas estava no navio, vocês sabem a história, aí veio uma grande tempestade, o navio estava perto de afundar, né, eles estavam desesperados, então os marinheiros tentavam descobrir, né, por que essa tempestade está vindo, por que está tão terrível, nunca aconteceu isso antes, só pode ser alguma divindade que está fazendo isso com a gente, vamos descobrir quem de nós aqui é o causador dessa tempestade. Então eles lançaram dados, lá, fizeram lá as macumbinhas deles lá, e descobriram que era Jonas. E Jonas, ele confessou, ele falou: sou eu, sim, eu estou fugindo do Senhor, o Deus de Israel. E é por isso que essa tempestade está acontecendo. Então os homens, com muito pesar, seguindo até uma orientação de Jonas, fizeram o quê? Pegaram o Jonas e jogaram no meio do mar Mediterrâneo. Essa história a gente aprende quando criança e acaba que a gente acha que é uma historinha meio que infantil, que não aconteceu de verdade. Gente, vocês conseguem imaginar o que é ser jogado no meio do mar Mediterrâneo, em plena tempestade, sem colete salva-vidas? Qual é a chance de sobrevivência? Zero. Absolutamente nenhuma. Quando Jonas foi jogado no mar, no meio da tempestade, ondas terríveis, ele só tinha certeza de uma coisa: eu vou morrer. Morreu. Morto. Não tem outra solução. Só que Deus, na grandeza da sua misericórdia, o que ele fez? Levou um grande peixe, que abocanhou Jonas, e como se fosse um submarino, foi andando por 3 dias, 3 noites, por baixo do mar. Você consegue imaginar um homem
foi engolido por um negócio, nem sabe o que é aquilo, o que está acontecendo. E, gente, não foi 30 minutos. Foi 3 dias inteiros andando dentro de um negócio que ele ainda nem tinha entendido o que era. 3 dias e 3 noites andando, até que aquele peixe vai lá e joga Jonas na beira da praia. O Jonas, ele viu a misericórdia de Deus de uma forma mais concreta que talvez nenhum ser humano pôde ver. Ou quem aqui já foi engolido por um peixe e foi salvo dessa forma? Jonas, ele viu a grandeza da misericórdia de Deus. Ele merecia morrer, ele ia morrer, mas Deus, na sua misericórdia, foi lá e salvou, perdoou ele e salvou ele. E agora, quando chega na praia, Deus diz: agora tu vai. Agora tu vai lá na Síria. Agora vai lá e prega. Olha lá, capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e levava 3 dias para percorrê-la do começo até o fim. E começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, Nínive será destruída. Pergunto para vocês, a notícia de que Deus ia destruir os assírios, os ninivitas, era uma notícia boa ou ruim para o Jonas? Por que boa? Porque eles eram maus. É mais ou menos como se Deus falasse assim, ó, dentro de 40 dias eu vou acabar com todos os assassinos de Bom Princípio, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Todos os ladrões, todos. Isso é uma coisa boa ou ruim? Você ia viver em paz, você não ia mais precisar se preocupar. O historiador Zdravko Stefanovic, ele diz que a notícia da destruição dos assírios foi a melhor notícia que todos os povos que sofriam debaixo do Império Assírio poderiam ter recebido. Então a notícia para Jonas foi boa. E por que ele fugiu? Não há nenhum indicativo no texto de que Jonas ficou com medo. Nenhum. E aqui uma curiosidade histórica bem interessante. Ué, mas como é que o Jonas conseguiu entrar naquele condomínio fechado de segurança máxima? Vocês lembram que eu falei que uma das principais divindades dos assírios era chamado o deus Dagon? Qual que era o formato dele? De peixe. Como é que Jonas chegou à beira da praia? Através de um peixe. Muito possivelmente, Deus, ele é tão sábio que ele usou um meio estratégico para que os assírios pudessem receber Jonas. Por quê? Porque provavelmente chegou a notícia em Nínive que aquele profeta era um enviado do deus Dagon para eles. Por que eles acreditaram nele assim? Porque eles acreditaram que era um enviado do deus deles, do deus Dagon. Um peixe mandou ele ir lá pregar aquela mensagem. E ele entrou em Nínive. Sem dificuldade, sem resistência, aparentemente não sentiu medo dos ninivitas. Mas aqui, pastor, se cobrir um pano de saco de cinza, mas isso é uma prática dos reis de Israel, né? Era uma prática do Antigo Oriente. Era uma prática de luto do Antigo Oriente. E eu vou chegar nesse texto ali agora. Daí eu vou falar isso. Então, a notícia de que a destruição ia acontecer dentro de 40 dias era uma notícia boa. Por que Jonas, ele não queria pregar? Sabe por quê? Porque ele estava desconfiado. Ele estava com o pé atrás. Ele queria que Deus destruísse os assírios, sim, sem aviso prévio. Ele queria que Deus, da noite para o dia, mandasse fogo na Assíria e destruísse tudo, queimasse tudo de uma vez, sem avisar.
Porque ele estava meio desconfiado da intenção de Deus. Ele estava desconfiado que Deus tinha uma segunda intenção por detrás daquilo, daquele anúncio da destruição. E para o temor de Jonas, o que aconteceu? Olha lá no texto, verso 5. Os ninivitas creram em Deus. Aquele povo cruel. E proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Vestir-se de pano de saco e cinza era um costume dos povos do Antigo Oriente quando recebiam uma notícia muito ruim, quando perdiam algum familiar. Era um luto, é como se alguém vestisse de preto, como nos nossos dias. Era o luto. Eles receberam aquela notícia, eles vestiram-se de pano de saco e cinza. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, aquele, Assur-Nassirpal, provavelmente ele. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. E o que ele fez? O que se esperava? Que o rei ia levantar e ia falar assim, ó, manda matar esse cara que está falando que a gente vai ser destruído. Mas o que o rei fez? Ele levantou-se do seu trono, tirou as suas roupas de rei, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, e dos seus ministros, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam eles água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e aqui ele reconhece, e da violência que há nas suas mãos. E veja o que ele diz, se nós fizermos tudo isso, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Aí quando Jonas viu aquilo, os ninivitas acreditando nele, né, ele se arrependendo, fazendo jejum, ele deve ter pensado assim, não, mas o que vai acontecer agora? O que Deus vai fazer? Deus prometeu que vai destruir, e agora? E para a tristeza de Jonas, o verso 10 diz, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. E pastor, para ficar Sim. bem claro, o senhor colocou que eles aceitaram Jonas porque creram que fosse possivelmente o Deus Dagon, era fornication. E aí depois eles se arrependeram porque creram no Deus verdadeiro ou porque eles achavam que era o Deus Dagon? O texto deixa isso bem claro. É possível que o fato de eles acharem que era um enviado de Dagon facilitou a entrada dele e a recepção inicial. Mas depois, quando o rei assírio ele faz aquele decreto, ele usa o nome do Deus Yahweh, o Deus de Israel. Eles se converteram ao Deus de Israel, não ao Deus Dagon. Isso no texto... No texto original hebraico. Sim, no português está em letras maiúsculas. O Senhor é o nome Yahweh, o Javé, o Jeová, o Deus de Israel. Só que aqui, amigos, a gente entra num problema teológico, porque diz lá que Deus se arrependeu, que tinha dito que ia destruir, e voltou atrás e não destruiu. Ué, mas ele prometeu e não fez. Se arrependeu do que disse que ia fazer. Errou? Tem um texto lá em Números 23, 19, que diz assim, ó, que Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não o fará? Então, por um lado diz que Deus não se arrepende, que ele não é homem para se arrepender. Mas por outro texto diz que ele se arrependeu. E aí, se arrepende ou não se arrepende? Não. Veja, eu poderia explicar aqui para vocês, explicando aqui a questão do hebraico, a palavra hebraica naham, que pode significar arrepender-se, entristecer-se. Eu poderia explicar aqui o paralelismo hebraico. Eu poderia dar um monte de resposta técnica aqui, bem convincentes.
Mas deixe que Jonas responda essa pergunta através da sua experiência pessoal com Deus. Olha o que aconteceu. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Foi por isso, e aqui vem a razão pela qual ele fugiu. Foi por isso que me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, eu prefiro morrer do que viver. Eu sabia, Senhor, o Senhor não muda. O Senhor sempre perdoa. Sempre perdoa. Sempre perdoa. É sempre misericordioso. É sempre bondoso. Não importa quem seja o ser humano, se arrepende, o Senhor sempre perdoa. Sempre perdoa. A essência ali do que Jonas está falando é o seguinte: Deus não muda. Ele sempre perdoa. Se eles não tivessem arrependido... Sim. Exatamente. Exatamente. E é isso mesmo que diz, o que Deus disse mesmo. Ele falou assim, ó, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o destruir, se a tal nação se converter da maldade da qual eu falei, eu sempre me arrependerei do mal que pensava em fazer. Sim, perdoar, voltar atrás, faz parte do caráter imutável de Deus. Mas o que é curioso é que Jonas fugiu da presença do Senhor porque ele conhecia profundamente o caráter de Deus. Sabia que ele era grande em misericórdia, que ele era sempre bondoso, misericordioso. E hoje por que as pessoas fogem de Deus? Por desconhecerem o caráter de Deus. Por exemplo, o famoso filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele argumenta o seguinte, que o cristianismo é a causa de todos os males, de todas as doenças psicológicas e emocionais. Por quê? Porque o cristianismo, ele promove o sentimento de culpa. A gente sempre está em sentimento de culpa, de pecado. Eu sempre estou fazendo a coisa errada. Eu sempre estou desagradando a Deus. E as pessoas não se libertam daquele sentimento. Então, vivem cheio de ansiedade, de sentimento de culpa. Então, qual é a solução para Nietzsche? Esse Deus deve morrer. E, de fato, muitas pessoas conhecem esse Deus de Nietzsche. Um Deus que está sempre de olho nos nossos pecados. E quando uma criança é pequena, o que os pais fazem muitas vezes? A criança está fazendo coisa errada? Vai dizer, Deus está vendo. Deus está vendo. Então a imagem que nós vamos tendo desse Deus é um Deus que está lá só olhando o momento que a gente erra para anotar na prancheta dele os nossos pecados. E causa em nós um sentimento de culpa. Mas esse não é o Deus de Jonas. Ah, Senhor, o Senhor não muda mesmo. O Senhor sempre perdoa, sempre perdoa, sempre perdoa. Eu não consigo suportar isso. Veja o que diz a senhora White. Satanás sabe que todo aquele que buscar a Deus pedindo perdão e graça, receberá isso. Portanto, ele o lembrará de seus pecados para desencorajá-lo. Ele o apontará às suas falhas de caráter, às suas fraquezas, seus pecados e o tanto que você desonrou o seu Redentor. Satanás se esforçará para enfraquecê-lo com o pensamento de que o seu caso está perdido, sem esperança alguma. Ele espera assim destruir a sua fé e fazer com que você caia na armadilha e desista definitivamente
de ser obediente a Deus. Nessa manhã, eu quero que você saia daqui com uma certeza e uma dúvida. A certeza que eu quero que você saia daqui é: não importa quão longe nós temos ido, Deus sempre está disposto a nos receber de volta. Não importa quão grave seja o pecado, se nós confessamos os nossos pecados, Ele sempre perdoa. Sempre perdoa. Sempre perdoa. E nunca se arrepende disso. O texto é claro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém. E mais do que isso, olha só o que Ele faz. Diz a senhora White: quando Deus perdoa o pecador, anula o castigo que ele merece e o trata como se nunca tivesse pecado. Mas eu quero que você saia daqui com uma dúvida também. Será que nós não fazemos muitas vezes como Jonas? Que nós recebemos o perdão de Deus por ser quem nós somos, os nossos pecados, mas nós não conseguimos perdoar as pessoas? Será que nós não fazemos exatamente aquilo que fez Jonas? Deseja misericórdia para si, mas justiça para os outros. Misericórdia para si, justiça para os outros. Há alguém que você não consegue perdoar? Um familiar, de repente, pai, mãe, filho, amigo, colega de trabalho, e a gente não consegue perdoar? Eu sempre deixo bem claro que perdoar não significa voltar a uma relação. Não necessariamente. Você já está divorciado no passado, perdoar não significa voltar com aquela pessoa. Simplesmente reconhecer que a pessoa, se for o caso, ela errou, pecador como eu. Os erros são diferentes, mas todos somos pecadores. Perdoar não significa que você vai voltar a amar o seu pai que foi agressivo, ou a sua mãe que foi agressiva. Não é isso. As marcas ficam, as relações ficam cicatrizadas. Ficam as marcas, as cicatrizes. Mas perdoar significa reconhecer que a outra pessoa é uma pessoa pecadora e tão falha quanto nós somos. Há alguém que você não quer estender o perdão? Que você quer a justiça de Deus? Será que nós conseguimos orar aquela oração que diz: perdoai as nossas ofensas da mesma forma com que nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Essa é a dúvida que eu quero que você saia aqui nessa manhã. Nós vamos ter nesse momento a Santa Ceia, que será breve, mas a Santa Ceia é uma representação perfeita da mensagem de Jonas. Por quê? Porque quando nós comemos do pão e do suco, nós lembramos da grandeza da misericórdia de Deus. Que foi por causa dos pecados dos seres humanos que o próprio Deus precisou vir morrer, e não foi uma morte qualquer, uma morte na cruz. Aqui nós vemos a misericórdia de Deus. E o que é o lava-pés? O que é o lava-pés, senão a gente compartilhar dessa misericórdia uns com os outros? Quando nós lavamos os pés uns dos outros, nós estamos dizendo assim: eu quero ser como Deus, eu quero ser humilde, eu quero ser um servo, eu quero perdoar as pessoas. Isso aqui é apenas um símbolo. Se nós sairmos daqui e nós continuarmos duvidando do perdão de Deus, será que Deus me perdoou? Será que Deus me perdoou? Se a gente continuar duvidando do perdão de Deus, ou se a gente sair daqui continuando falando mal das pessoas, criticando as pessoas, ou não perdoando, isso aqui é um símbolo vazio.
Eu sei que pode ser difícil. Há traumas que são extremamente difíceis. E a gente vai levar para o resto da vida. Mas que o Espírito Santo toque no nosso coração, Ele amoleça o nosso coração. Que o Espírito Santo faça de nós, assim como Deus, pessoas que têm prazer na misericórdia. Nesse momento eu gostaria de convidá-los para se colocarem, os que puderem, se colocarem de joelhos. Nós já vamos pedir as bênçãos sobre o pão e sobre o suco. Quem não puder pode ficar sentado ou em pé, como preferir. Senhor nosso Deus, louvado seja o Senhor pela grandeza da Tua misericórdia. A verdade, Senhor, é que nós não conseguimos nem imaginar a grandeza do Teu amor por nós. Seres humanos já fizeram cada coisa, os seres humanos são tão cruéis uns com os outros, os seres humanos chegaram ao ponto até de matar o doador da vida. Mas mesmo assim, o Senhor esteve disposto a dar a sua própria vida para um dia a gente pudesse morar contigo eternamente. Ó Deus, que o Teu amor nos transforme a cada dia. Nos ajude, Senhor, a Te conhecer mais, porque nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Nos ajude a Te contemplar mais, a grandeza do Teu amor, para que assim nós possamos compartilhar do Teu amor uns para com os outros. Nesse momento, Senhor, nós vamos participar do ritual do lava-pés, da Santa Ceia. Nós queremos Te pedir que o Senhor abençoe a esses símbolos, tanto do lava-pés, que representa a humildade, quanto do pão e do suco, que representam o Teu corpo e o Teu sangue dado por nós. Que o Teu Espírito Santo transforme esses símbolos em atitudes. Que possamos sair daqui hoje renovados, não pelas nossas próprias forças, porque nós não conseguimos, é verdade. Mas que possamos sair daqui hoje renovados pelo Teu Espírito Santo. Amém. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento, vocês podem se assentar em duplas ou até trios, né, se a família quiser estar junto, para fazer o lava-pés uns dos outros. Deixa eu apenas fazer uma rápida explicação. Pode ser que tenha alguém aqui que esteja com dúvida se pode ou não participar da Santa Ceia, do lava-pés. Primeiro ponto, o manual da igreja explica que a Igreja Adventista do Sétimo Dia pratica a comunhão aberta. O que significa isso? Tem algumas denominações que praticam a comunhão fechada, ou seja, só aqueles que são membros batizados podem participar. Mas a Igreja Adventista pratica a comunhão aberta. Todos aqueles que desejam participar, que aceitam Jesus como seu Salvador, são convidados a participar, ok? E um outro pensamento muito comum, algumas pessoas pensam, mas eu estou em pecado, será que eu posso? Eu estou fazendo tal coisa errado. Isso aí talvez eu acho que foi a maior fake news da história. Porque isso aqui é justamente para pecadores. Justamente para nós, pecadores. E como eu já disse uma vez, eu digo, se há alguém aqui que se sente digno disso, eu peço que saia. Porque isso aqui é para pecadores como eu e como vocês. Então não se sinta constrangido. Isso aqui é um momento realmente de renovar a vida com Deus. Senhor, eu quero melhorar, eu quero corrigir isso na minha vida. Ok? Então todos que quiserem podem participar. Se há alguém que por qualquer razão prefere, por questões pessoais preferem não participar, não se sinta constrangido, pode ficar sentadinho na cadeira, a gente vai estar passando aqui uma música, ok? E aí você pode assistir, ver como que é também, bem tranquilo, ok? Isaías 53 fala sobre a vinda do Messias, e ao contrário do que muitos esperavam, o texto diz que ele não tinha nem formosura, nem boa aparência. Nós olhamos para ele e não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso.
Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós ainda reputávamos ele como sendo alguém castigado por Deus. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Veja a grandeza do amor de Deus. Veio para nos salvar, foi humilhado, mas mesmo assim não desistiu de morrer em nosso lugar. Esse é o nosso Deus. Nesse momento nós vamos participar dos símbolos que representam o corpo e o sangue de Cristo. Aqueles que desejarem participar, eu convido para que se coloquem em pé. Podem ficar em pé. Vou pedir para a Bia, por gentileza, pode tirar, descobrir para a gente. Ok. Obrigado, Bia. Marco, pode me ajudar a servir? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 e 24 diz assim: Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. É importante lembrar que quando nós estamos mastigando esse pão, é como se nós estivéssemos fazendo aquilo que disse o profeta Isaías, que ele foi moído pelas nossas transgressões. Quando nós mastigamos o pão, é como se nós estivéssemos fazendo isso, para que a gente possa entender que o pecado causou a morte do doador da vida, do próprio Criador. O pecado da humanidade causou a morte do nosso Criador. Então, quando nós comemos isso aqui, nós lembramos da nossa condição humana, todos nós, pecadores que somos, lembrando que Cristo deu o seu corpo por nós. Nesse momento, vamos juntos participar do pão. Você pode fazer isso em atitude de oração. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor deu o seu corpo no nosso lugar. Era para nós termos sofrido a morte, mas o Senhor deu o teu corpo para que um dia nós pudéssemos ter o teu corpo, um corpo eterno, que nunca mais vai experimentar uma doença, nunca mais vai experimentar a morte. Louvado seja o Senhor. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Eu gosto sempre de lembrar que o ato de derramar o sangue sobre alguém era, na verdade, uma punição. Era uma sentença de morte. Por todo o Antigo Testamento, por todo o Novo Testamento, nós vemos isso. Você sujar as mãos de sangue significa que você é culpado da morte. O sangue de uma vítima, de uma pessoa inocente, cair sobre você, significa que você era culpado da morte.
E quando Jesus estava na cruz, alguns homens até disseram, se esse homem é inocente, que caia sobre nós o sangue dele. O que eles estão falando? Que a culpa da morte dele caia sobre nós. Aqueles homens não tinham ideia do que eles estavam falando. Você consegue imaginar que derramar o sangue do Criador poderia ter sido a maior maldição sobre a raça humana? Ali poderia ser a extinção da raça humana. Pronto, chega, acabou. Extinção, acabou. Mas o sangue de Cristo se tornou o sangue da nova aliança eterna entre Deus e o homem. Aquilo que era para ser maldição se tornou em bênção. E Deus é especialista nisso. Transformar coisas ruins em coisas boas, maldições e bênçãos. Quando nós tomamos esse suco, nós estamos dizendo, caia sobre nós o sangue dele. Através do sangue dele, ele nos purifica dos nossos pecados e faz uma nova aliança conosco. E hoje nós temos a oportunidade de recomeçar uma nova vida com Deus. Simbolicamente, a partir do momento que nós fazemos uma nova aliança com Deus, nós começamos a nossa vida do zero. Vamos juntos? Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela grandeza do Teu amor por nós, que transformou maldição em bênção. Transformou o Teu sangue em uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Ó Deus, purifica-nos com o Teu sangue. Nós somos pecadores, todos nós. Não merecemos nada, mas nós Te agradecemos porque o Senhor nos oferece o Teu sangue, para que um dia nós pudéssemos ter uma nova vida, uma vida eterna ao Teu lado. Que nós possamos acreditar no Teu perdão. Que nós possamos acreditar que nós vamos sair daqui hoje renovados. Que nós vamos ter uma nova vida. Não significa que não vamos falhar. Claro que vamos falhar, talvez hoje mesmo. Mas nos ajude a lembrar que nós temos um Deus que sempre está de braços abertos para nos receber de volta. Sempre. Em nome de Jesus, amém. Eu termino com a melhor parte do texto, que diz assim: todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem esse cálice, vocês estão anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Então, a Santa Ceia é um momento que nós lembramos daquilo que Deus fez no passado por nós, que tem implicações no presente, o perdão, mas também nos conecta com o futuro, até aquele dia em que nós vamos ver Jesus com os nossos próprios olhos. E nós vamos participar de Santa Ceia com Ele. Ele vai ministrar a Santa Ceia. Ele vai falar aquilo que Ele fez por nós. Imagina que dia emocionante não vai ser? Eu quero estar bem junto de Cristo naquele dia. Aqueles que quiserem também, nós podemos louvar o nosso Deus com a música Bem Junto a Cristo. Então convido a todos para que se coloquem em pé e vamos louvar o nosso Deus, desejando estar bem juntos a Cristo.
Senhor nosso Deus, nesse momento que nós vamos sair aqui da igreja, nós pedimos que o Teu amor continue preenchendo o nosso coração, que possamos realmente sair daqui renovados para uma nova vida em Cristo. Nos ajude a lembrar que para Ti não importa ontem, não importa hoje, importa o que vamos fazer daqui para frente. E nos ajude, Senhor, a tomarmos melhores decisões, nos ajude a nos aproximarmos de Ti. Nós estamos vendo que o mundo está nos últimos dias, logo, logo vamos te ver face a face. Nos ajude, Senhor, a nos prepararmos todos os dias para encontrarmos contigo. Dá-nos um bom restante de sábado, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Desejo a todos um bom sábado, na presença de Deus.